Bom dia a todos, eu sou o Lucas Pedro, eu estarei iniciando a live de hoje. Então vamos iniciar vendo a integração do PDV Windows com o TouchOne, né? Utilizar o Saurus PDV vinculado a uma conta TouchOne. Oi, Lucas, tudo bem, gente? Consegui entrar. Estão me ouvindo? Lucas, tá me ouvindo Estamos bem? sim, tá perfeito. Vou pedir ajuda hoje do Lucas vou acompanhar ele nessa live de hoje, tá, gente? Que eu queria esclarecer algumas dúvidas, falar um pouquinho do Touch One, preço. Não consegui chegar no escritório, então se meu áudio estiver meio ruim, me desculpem, tá? Perfeito. Acho que já entrou gente suficiente. Antes de eu explicar um pouco sobre como usar o Touch One com PDV Windows, eu queria lembrar vocês que em junho do ano passado, junho, julho, a gente criou a tabela de 2023, que está sendo a tabela atualizada até hoje, a de 2024, tá? Que está ativa, que todos vocês estão. Então, todo cliente novo de vocês, você já coloca na tabela nova. E essa mudança, a gente colocou que a partir... Tem mais gente entrando, vou esperar um pouquinho, peraí. Acho que vamos esperar só mais alguns minutinhos. Está entrando bastante gente, cara. Tá bom, Luiz. Uma coisa, a gente deixa gravado o link. Quem quiser acessar, acessa depois. Tá? Então, voltando a falar da tabela de preço nova. Então, em junho do ano passado, voltando a confirmar para vocês, foi uma decisão da Saurus e não do Safra, tá? Tem gente que ainda envolve Safra nessa operação e não foi Safra. A gente não mexia em tabela de preço desde 2017. E em junho do ano passado, a gente criou as novas tabelas de preço e aplicamos a regra que a gente não aplicava de quem era distribuidor, quem era revenda, que tinha as melhores condições de preço, etc. Então, algumas revendas foram reenquadradas por desempenho. E na Saurus é bem transparente, tá? Você tem o preço que você quiser ter, que vai pelo desempenho e compromisso junto com a Saurus. Então, seu preço tá baseado nisso. Então, a partir de junho de 2023, a gente começou a aplicar essa tabela de preço nova. E a gente combinou naquela época que a partir de 2024, janeiro de 2024, clientes acima de um ano de contrato, então, tudo que você firmou lá em junho não vai manter, tudo que você firmou no ano passado mantém. Tudo que tiver mais de um ano de contrato vai ser aplicada a tabela atual, a tabela vigente, a tabela que temos hoje. Então, janeiro de 2024, tabela vigente. A gente não aplicou isso em janeiro e fevereiro em apenas alguns casos. Agora, em março, a tabela será vigente para toda a carteira que tenha mais de um ano de contrato, tá bom? Então, vocês já sabem do preço, vocês já estão atualmente utilizando, então, só avisando que vai ser aplicado para quem tiver mais de um ano de contrato. Então, tem tempo de renovação aí, vocês conversar com o cliente. E aquele aumento que a gente reenquadrou foi aquele aumento pequeno, tá? É 15% apenas nos módulos de retaguarda. Então, hoje, vocês já veem o preço da retaguarda, então vocês já sabem qual é o seu preço. Então, não tem nenhum aumento, tá? Não vai ter aumento. Não... Então, olhe sua tabela, olhe essas coisas, não estamos fazendo nenhum aumento de preço. E a tabela lá, voltando de novo, isso foi só referente a módulo de retaguarda que a gente precisou aplicar. E aí, para você ter uma noção, por que a gente precisou fazer isso? Ó? Não sei se vocês já estão vendo a minha tela, tá?
Lucas, você está comigo? Você consegue falar? A tela já tá disponível? Tá disponível sim, Luiz. Tá bom. Tá aparecendo. Então, só para vocês terem uma noção, em fevereiro do ano passado, a gente gastava com a Microsoft só, tá? Que a gente tem Microsoft e temos a AWS. Só Microsoft, eu tinha um custo mensal de R$ 120 mil. R$ 120 mil. Hoje, com a Microsoft, eu tenho um custo de mais de 180 mil. Tá chegando, eu acho que em fevereiro agora a gente passa de R$ 200 mil. Botar 50% de. Vou dar um Foi, tem exemplo. O Meta, que era o gente que usava o Anel, a gente pagava 200. Oi, não entendi. Tem alguém falando? Já mutou aqui, Luiz, pode continuar. Ah, tá bom. Então a gente tem um aumento de 120 para quase esse mês agora 200 mil. Nossa, não é possível isso. Foi isso mesmo, 60% a mais. A gente teve um custo de servidor de 60% a mais para tentar manter nossas operações no ar, para a gente tentar melhorar a qualidade. E eu acho que você já vem sentindo isso aí no dia a dia da nossa plataforma. Ela está mais estável, ela está. A gente vem recebendo muitos elogios nos últimos dias da retaguarda, nos últimos meses. Conseguiu uma estabilização, uma sincronização de arquivo. Para fazer isso, eu tive que aumentar meu custo com data center em mais de 60% para a gente chegar nesse desempenho de hoje. E mesmo assim, a gente não tem nenhum aumento para vocês, tá bom? Aí, clientes muito pequenos, que aí eu reforço aquela ponta de usar o Touch One como retaguarda. Quando o seu cliente for muito pequeno, a gente não precisa ter um RP, não precisa ter uma gestão para usar ele como sistema de retaguarda, tá? E aí eu quero reforçar uma coisa que a gente já fez numa live passada, e eu vou querer fazer isso novamente numa próxima live agora no futuro, que é falando de como você integra o PDB Windows e o PDB Mobile com a retaguarda do Touch One. Tá? Então, vou ver se minha demonstração está funcionando. Eu acho que ontem eu não coloquei para rodar. Não, acho que eu não estou com ela rodando. Vou abrir a retaguarda para a gente fazer o teste. E eu mostrar a operação registrando para vocês um PDV Windows junto com o Juan. O que a gente ganha nisso? Você consegue ter seu cliente com uma retaguarda em nuvem e com preços bem mais em conta do que a retaguarda de saldos. A gente vê aqui, ó, eu tenho ponto de venda, como cadastrar um ponto de venda da saldo. Tá? Então, essa chave é um produto PDV salvos. Como que eu faço isso? Vou cadastrar o meu do zero desse computador. Então, não é diferente do processo quando envolve retaguarda. Eu vou abrir o PDV. A única coisa que muda é que dentro do licenciamento, você vai ter um contrato de Touch One e um contrato de PDV separado, tá? Você paga os produtos à parte, não dentro igual é a retaguarda. Você vai fazer um contrato de PDV e um contrato de retaguarda. E aí, até ontem, eu explicando para o meu time que a gente ia fazer isso, alguns deles discutiu comigo falando que temos que deixar claro quais os recursos que o Touch One tem. Então, quando eu estou pedindo para você usar o Touch One como retaguarda, eu estou pedindo para você usar isso no cliente pequeno, que tem poucos recursos, que usa pouco, que para ele a retaguarda fica caro. Vamos dizer, vou colocar numa lanchonete. Ela quer ter a solução online, mas para ela pagar o V4 já ficou caro.
esse cliente é um cliente que ele vai querer usar o Touch One por causa de preço. Eu tenho recursos limitados, mas eu tenho preço também bom para enfrentar para esse cliente. Então, vou usar a retaguarda aqui. Veio a chave, entro no Touch One, coloco o número do ponto de venda, colo a chave, escolho que é um PDV da Salos. Que é servidor local. Luiz, pode ir pela Ele começa retaguarda aqui, né? e ele vai fazer a ativação. Os usuários, para você poder logar aqui, tem. Tá? Então, eu tenho o Touch One vinculado com a minha retaguarda. Então, tudo que eu faço lá, e agora eu tenho os produtos aqui também, tá? Qual a vantagem da gente ter a retaguarda com o Touch One? Eu ter toda a parte de dashboard, toda a parte de relatório, toda a parte de operação disponível online, um cadastro simplificado. E isso com preço bem mais baixo do que você vai pagar hoje na retaguarda do Saurus, o cliente poder ter esses benefícios aqui de dashboard e relatório. E aí, se você tem dúvida se o Touch One ele é acessível para o seu cliente, a gente criou aqui dentro do site da Saurus, não sei se vocês já viram, um comparativo entre as soluções. Então, eu vou fazer os principais módulos. Então, em que sistema operacional funciona? O Touch One consegue rodar em todos. Mas eu vou numa parte de administrativos. Eu preciso de vendedor de tarefa, preciso de regras de comissão, eu já não vou atuar com o Touch One. Preciso de e-mail marketing, saneamento fiscal, não é esse o produto. Meu cliente usa cartão de crédito limite, não vai ser esse produto. Preciso de tabela de preço para o cliente, ainda não vai ser esse produto. Então, o que eu quero que vocês entendam tem um público que vai ser aderente ao produto Touch One. Geralmente, o pequeno que quer usar a retaguarda só para cadastrar produto e ver relatório. Uma vantagem, eu venho aqui e coloco, que nem na parte aqui de promoção, eu coloco o Touch One como retaguarda, mas o PDV como ponto de venda, eu posso, dentro do PDV, cadastrar minhas promoções. Então, pensa que os recursos de ponto de venda, eles continuam. Que é assim, ó, esse azulzinho, porque esse azul não tem. Esse daqui só existe se tiver retaguarda, se tiver V4. Esse daqui existe só do PDV, porque eu posso abrir o PDV e terminar configurações de promoção, configurações de etiqueta, configurações de carga. Tudo que o PDV, só ele tem. Coisa que o PDV tem. Ó, o PDV tem vale troca e vale troca. O Touch One não tem. Mas se eu estou usando o Touch One como retaguarda e o PDV como meu ponto de venda, eu tenho esse recurso. Porque esse recurso é um recurso do PDV e não do Touch One. Então, eu uso o Touch One como cadastros e o PDV para fazer a venda e eu ganho esse recurso aqui que o Touch One ainda não tem. Então, tenham dúvida do que funciona e para que funciona, tem que olhar essa tabelinha aqui. Exemplo, integrações. O Touch One, balança de carga, checkout, nada e cardápio. Mas o PDV tem recurso com iFood, com delivery, etc. Esses recursos aqui estão dentro do PDV. Logo, se eu estou com a retaguarda Touch One e PDV na ponta, eu tenho os mesmos recursos.
Em que ramos de atividade o produto funciona? Então, eu vou te dar também ramo a ramo, aonde ele tem maior aderência, aonde ele mais funciona. Toda vez que você vê o inzinho, é bom você consultar a gente para ter certeza se está aderente à solução, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, assim, o que eu quero deixar claro, você tem como usar a retaguarda do Touch One para os seus clientes, um custo bem mais acessível, utilizando o PDV Windows ou PDV Mobile e aproveitando os recursos que tem no PDV Windows e no PDV Mobile com a retaguarda do Touch One. Mesmo que ele ainda não tenha um recurso, quando eu tenho o produto na ponta, eu ganho esse recurso e consigo ter um custo mais barato para você poder colocar mais clientes. O produto do One, a gente vem, se vocês notarem, deve estar com a mesma versão há alguns meses, porque eu devo lançar uma nova versão agora para fevereiro e início de março, com muitas coisas novas, tá? Então, se eu falar para você, quase todo o nosso time está trabalhando no desenho do produto, está trabalhando na melhoria do produto com novos recursos. Até dando um spoiler para vocês, no futuro próximo a gente vai ter manifestação destinatária, vai ter importação de nota dentro do Touch One, consultas automatizadas. A gente já tem um desenho de um financeiro para dentro dele, cadastros sofisticados. Então, tem muita coisa sem trabalhar nesse produto para a gente lançar nos próximos meses. Então, quanto melhor você tenha entendimento dessa solução, vai ficar mais fácil de você vender ele no futuro. Eu sei que alguns de vocês já tentaram atuar, tiveram alguma dificuldade em implantar e por isso deram rollback, desistiram da solução. A gente está com 3 pessoas na qualidade do nosso produto. Eles estão até aqui participando da live e eles têm a missão de, se você tiver alguma dificuldade com o Touch One, acompanhar você junto ao cliente até a resolução do problema, tá? E aí, quando eu falo problema, é problema de recursos que a gente já tem. Às vezes você fala assim, não, eu tô com um cliente aqui que ele estava precisando de, não sei, ele quer rodar o SAT no Touch One. Ah, não roda. Não adianta trazer essa demanda, que essa demanda a gente não vai concluir. Agora, você falou um recurso que eu tenho dentro do Touch One, que vocês colocaram, que nem agora, vocês estão tentando ativar o PDV. Teve problema? Vai chamar o suporte vai passar para a qualidade, e meu time tem que acompanhar vocês até o cliente fazer funcionar. Então, nossa missão é que o produto funcione, não tem como não funcionar. A gente vai ir até o final e ele vai ter que estar rodando e vai ter que estar operando. Exemplo disso é um cliente que a gente tem, que a gente tem aqui do lado da gente, da Sauro, se chama Trem de Comer. É um café mineiro. E o que ele está usando lá? Ele está usando PDV, retaguarda V4, PDV Windows, e todas as comandas estão rodando no Touch One. E aí, o que eu tenho também lá? Eu tenho cardápio de mesa. Então, o cara tem cardápio de mesa rodando, comandas, todas com modificador, adicionais, acompanhamento, cardápio de mesa também com essas soluções. E tudo que eu faço dentro do Touch One fica disponível para fechamento lá no caixa, no PDV Windows. E aí, nosso time de qualidade atua com o cliente até a ponta, até fazer funcionar. Então, hoje, se você for nesse cliente, está funcionando. Todas as dificuldades, tudo que ele teve, a gente atuou com o desenvolvimento lado a lado dele. Isso fez com que o produto acontecesse, tá? E é o que eu quero levar agora, nos próximos dias, próximas coisas para o produto. Mais outra questão que eu preciso deixar claro para vocês, a parte do cardápio que a gente ofertava antigamente, aquele cardápio.touchone, cardápio VIP, tem alguns nomes aí. A gente está descontinuando esse cardápio antigo para poder ofertar para vocês um cardápio dentro do Touch One. Então, quando você abre o Touch One, você pode cadastrar seu produto lá e você já tem um cardápio. Esses cardápios que não tem pedido, que vai ser um cardápio só de cadastro, a gente está tentando tá? Então, inicialmente vai ser um produto até free para vocês poderem ofertar como um benefício para os seus clientes. Que esse daí ele não faz pedido, ele não faz fechamento, fica só como uma vitrine. Então, quem tem o cardápio antigo, se possível, já migra ele agora para o Touch One para a gente continuar o antigo e dar mais foco nesse produto.
Tá? Então, o cardápio antigo, a gente quer ver a descontinuidade dele até março, tá? Então, por favor, quem ainda tem a ele, faz a migração e traz para o Touch One. Então, assim, um resumo da nossa conversa. Eu não vou entrar nos preços do Touch One, porque está numa live aberta. Depois, cada gerente comercial vai entrar para conversar sobre isso, vai mostrar para vocês quais são os benefícios em preço que a gente está levando agora para o Touch One. Para você que, de repente, tem um cliente pequeno e a retaguarda e o V4 ficar um valor expressivo, vocês conseguem jogar esse cliente para dentro do Touch One. Então, eu repeti muito, eu acho que várias vezes a mesma coisa. E aí vou repetir de novo, porque eu saio da live e ainda tem gente que fala assim, cara, não entendi o que aconteceu. Não temos aumento de preço, ninguém está aumentando o preço. O reajuste que a gente fez foi em junho do ano passado, vocês já estão com a tabela vigente. A tabela vigente atual, para todos os clientes que tenham mais do que 1 ano de contrato, vai ser aplicada. Beleza? Se você tem algum cliente que, de repente, a solução começa a ficar cara com a V4 ponto de venda, vocês podem migrar esse cliente para o Touch One como retaguarda. E recursos que o Touch One não tem ainda, atuando nele sozinho, você consegue garantir recursos que o PDV tem que o Touch One ainda não tem. Então, você pode usar o PDV da Saurus e recursos que ele tenha e usar o Touch One para cadastros e relatórios. Tá bom? E resumindo, cardápio também, cardápio para o Touch One, cardápio VIP, esses produtos a gente vai estar descontinuando ele agora até março. E quem precisar de um cardápio, migre para o Touch One e cadastre seus produtos lá, que você já tem um cardápio disponível. Tá? E até final de março, a gente lança novas ferramentas do Touch One. Vamos lançar parte agora, provavelmente agora para março, vai vir a entrada de XML, entrada de nota e cadastros mais completos. A parte de modificador, a parte de acompanhamento, KDS, impressão remota, já está disponível e já temos clientes utilizando, tá? Depois acho que a gente vai fazer uma live mostrando essa jornada do Touch One usando. O principal motivo dessa live hoje é deixar vocês claros do que provavelmente alguns vão ver preço, mas não é reajuste, é só aplicação da tabela. E mostrar para vocês que comecem a usar o PDV com o Touch One. Eu acho que é um recurso bacana. E falar que nosso time de qualidade tá preparado para ir até o final do processo e garantir para o nosso cliente. Então, a gente está mais preocupado agora, eles estão preocupados, essa é a regra para eles, a satisfação do seu cliente na ponta com a solução. Então, se vocês precisarem de acompanhamento até o final, até o cliente, a gente vai estar dentro, tá? Eu vou ver se tem perguntas e respostas. Eu acho que tem uma abinha aí em cima, depois do chat, que vocês podem utilizar para fazer as perguntas. Eu respondo algumas agora para a gente encerrar a live no horário. Deixa eu ver um pouquinho. Tenho muitos clientes questionando o cliente sobre sincronização. Hoje no V4, às vezes demora muito para subir vendas, principalmente no final de semana. Ó, como está a redução da venda no V4? Gente, vocês viram a minha mudança de preço. A gente saiu de um custo de R$120 mil para um custo hoje de mais de R$200 mil com retaguarda. E a gente vem acompanhando vários clientes passo a passo. E vocês esperam, quase todos que a gente acompanhou e tudo que a gente vem acompanhando, elogiaram a parte de sincronização de dados. Você está com algum problema, deve ser alguma coisa muito pontual. Eu posso criar um grupo exclusivo para a gente acompanhar isso perto dos seus clientes. Porque o nosso relato hoje é que isso melhorou 1000% e não temos mais chamados quanto à sincronização. Então, eu peço para depois o seu executivo técnico te chamar e a gente fechar uma janela aí, um suporte para a gente acompanhar caso a caso o que está acontecendo na sua base. Não sei se alguns de vocês viram, mas a sala a gente dividiu o acompanhamento das revendas em duas coisas. Você tem um gerente exclusivo e uma pessoa responsável pelo suporte. Então, são duas pessoas responsáveis pela sua carteira, tá? Você tem uma pessoa que tem que entender seu negócio tecnicamente e uma pessoa que vai entender seu negócio comercialmente.
Meus clientes são padarias. Ó, outra pergunta. A maioria dos meus clientes são padarias. Produto do V4 sendo pequeno ou grande, no caso, arquivos de balanço. Toledo. Então, o arquivo de balanço PDB Sauro gera. Você pode ter o Touch One como retaguarda e gerar os arquivos direto no PDB. Vai funcionar. A NFE no PDB tem como emitir? É um outro recurso que a gente deve lançar agora em março também, tá? O Touch One vai emitir nota NFE, não mais só NFC. O Touch One, nas máquinas Smart, ele só vai funcionar nas novas, tá? As máquinas mais antigas, a gente não conseguiu desempenho. Então, máquinas mais antigas não tem desempenho, não ficou legal. Máquinas mais novas ficou bacana. E se a gente falar em adquirente, a gente vai colocar o Touch One em todas as adquirentes, tá? Não é só Safra. Ele vai rodar na PagSeguro, vai rodar na Stone, vai rodar em todas as outras. A gente até agora não tinha enviado, porque a gente não tinha fechado um produto. Assim, fechar um case junto com o Safra. Agora que a gente está com o produto mais bem desenhado, a gente vai fechar uma PK e vai enviar para as adquirentes. Gente, mais adquirentes vão estar disponíveis para isso. Deu uma caída. Já voltou, Luiz. Se não tiver mais perguntas. Oi? Eu fiquei Já mudo? voltou, já. Tá. Se não tiver mais perguntas, eu vou fechar a live e essas perguntas mais detalhadas, depois vocês conseguem estar conversando com os seus executivos, tá? Para a gente fazer mais passo a passo, se for alguma dúvida. Ó, uma pergunta da Tamara. É possível usar o STAT no PDV local? Sim. Pensa assim, tudo que você tem de recurso no PDV local está disponível. Você não perde esses recursos, não perde vasilhame, não perde vale, não perde promoção, não perde etiqueta, tudo que tem no PDV tá ok. Você vai usar o Touch One para cadastrar produto, entendeu? Que é o que mais se usa. Aí, se você quiser usar 100% só Touch One, aí você precisa entrar naquela lista e ver aonde ele é aderente. Aí, se você fosse usar 100% só Touch One, aí você já não vai usar SAT. Mas são públicos, entendeu? Tem um público que a Saurus não explora, que muitas CVNs nossas não exploram, que é um público online. Um público que quer fazer pedidos e vendas online. Cara, até aqui, eu estou num shopping, tem um quiosque aqui que o sistema dele é online. Ele passa poucas vendas, ele não precisa. Então, tem um público que a gente pode explorar mais com o Touch One. A impressão dos modificadores está saindo junto ou separado do lançador de comanda? Acho que eu não entendi muito, mas eu acho que assim, as comandas saem os modificadores saem junto na mesma impressão lá na cozinha, tá? Com a comanda. E com o cardápio. Se eu lançar tanto cardápio ou na comanda, vai sair no impressor lá na cozinha. E também o KDS ficou bem bacana. Eu acho que mais uma coisa que eu acho que não é nem dessa reunião, mas eu queria explicar para vocês. Eu estava numa reunião com uma equipe, com uma empresa de desenvolvimento, e ela falando que assim muitas empresas agora estão correndo atrás para chegar na nuvem, e vocês vêm eu trabalhando muito no Touch One. Nuvem, a gente já está desde 2008. A gente foi um dos pioneiros em nuvem. Eu conquistei muitas revendas em muitos clientes, porque nossa solução é nuvem há muito tempo. A gente não já não falou que nasceu na nuvem, mas eu já tenho uma grande experiência na nuvem. Então a gente já passei muito, já melhoramos muito a solução. Então a nossa retaguarda é nuvem há muitos anos. Por que a gente investe tanto no Touch One? O Touch One, gente, para mim é um futuro de gestão, um futuro de tecnologia. Pensa que no passado o auge era você estar na nuvem. Daqui a alguns anos, daqui a algum ano, quase todo mundo que conseguiu se manter no mercado vai estar na nuvem. Só que a nossa solução do Touch One é eu te entregar um RP e um ponto de venda no seu celular. Então, tem nuvens. Mas qual outro concorrente nosso, que assim, de cabeça eu não conheço, tá? Eu não vi, que ele tem um software de gestão inteiro, um RP inteiro, que funciona no celular do cliente?
Então, pensa que daqui a alguns meses você vai falar que você tem um software, um RP, um software de gestão que funciona 100% no celular do seu cliente. Ele nem precisa parar no seu computador para fazer qualquer dashboard. Ele vai cadastrar produto, ele vai cadastrar cliente, ele vai fazer pagar conta, ele vai fazer tudo dentro do celular dele. Esse vai ser o grande diferencial para você poder vender essa solução. Então, é um futuro que a gente está criando, tá? Eu não vejo ninguém fazendo isso igual a gente está fazendo. É um futuro que ainda está sendo montado e a Saúde está indo na frente com essa solução. Quando eles chegarem na nuvem, a gente está chegando no celular. O pessoal vem para a nuvem e a gente hoje desce para a palma da mão do nosso cliente. A gente desce com mobilidade. Dúvidas sobre o que aconteceu, eu peço que vocês chamem o gerente, a gente vai estar à disposição para responder. E peço que todo mundo que testou no passado o Touch One e teve alguma frustração, algum problema, volte novamente, tá? Entendo que a gente melhorou de produto e como para poder ir com vocês até o final e garantir o sucesso dessa operação. Obrigado. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigado. Tchau.